Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Sport Comedy na área, retornando hoje. Ontem não falamos de futebol, mas hoje vamos falar da seleção brasileira. Se prepara para estrear nas eliminatórias na sexta-feira. Vamos falar de uma possível convocação com jogadores daqui. A pergunta que fica: os jogadores daqui são desdenhados? A CBF tem seus escolhidos? O que é o futebol hoje? Momento ou escolhas que já são feitas? Convocação do Gabriel Jesus para o lugar do Antony, para mim foi um erro total. Não sei para vocês, comenta aí. Mas antes eu peço que se inscrevam no canal, deixem um like e tamo junto. Vamos falar da seleção brasileira que enfrenta a Bolívia. Uma convocação realmente só com jogadores aparentemente que estão na Europa, né? O Bento não está na lista, o goleiro do Atlético Paranaense acabou, acho que cortado. Chamaram o Lucas Perry do Botafogo. Mas hoje eu queria entender o seguinte: o que é momento? Convocar jogadores da Europa. O Antony, que foi acusado de bater na mulher dele, foi cortado da seleção. Para o lugar, o Fernando Diniz convocou, no lugar dele convocou o Gabriel Jesus. Teve 2 Copas do Mundo e não fez um gol. A pergunta que fica: Gabriel Jesus merece ser convocado? Eu quero que vocês opinem, pensem e reflitam. Para mim, não. Não é um jogador que já teve a oportunidade dele e ele nada fez. Eu acho que tem muitos jogadores aqui do futebol brasileiro que poderiam ser convocados. Vou citar alguns: Eduardo do Botafogo, Adrielson, zagueiro do Botafogo, Tiquinho Soares, atacante do Botafogo, qual mais? Marlon Freitas, volante do Botafogo, Rony, atacante do Palmeiras, Pedro, atacante do Flamengo, Gabigol, Bruno Henrique, atacantes do Flamengo. Assim vai. Então, assim, a gente tem jogadores bons atuando por aqui. Eu acho que a falta de critério e a CBF tem sim os seus escolhidos. Eu vou conversar com o Galvão Bueno para ver o que ele pensa com relação a isso. Eu acho que para uma estreia de eliminatória poderíamos valorizar os jogadores que estão aqui, principalmente por ser data FIFA. Como o Campeonato Brasileiro parou, não vai ter rodada esse final de semana, não vai prejudicar os times do futebol brasileiro. Então, assim, poderia-se ter essa parada e convocar os jogadores que estão atuando no futebol brasileiro. Poderia-se montar uma seleção com jogadores daqui. Por exemplo, minha seleção, não sei de vocês, só com jogadores que atuam aqui. Ó. Goleiros, eu convocaria Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, Bento, goleiro do Atlético Paranaense, e Lucas Perry, goleiro do Botafogo. Aí laterais direito, eu convocaria Mike, lateral direito do Palmeiras, e Kelvin, lateral direito do Atlético Paranaense. Na esquerda, Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, e Caio Paulista, lateral esquerdo do São Paulo. Na defesa, Murilo, zagueiro do Palmeiras, Adrielson, zagueiro do Botafogo, Beraldo, zagueiro do São Paulo, e Nino, zagueiro do Fluminense. Meio de campo, volantes. Eu convocaria Gerson, volante do Flamengo. Gerson, volante do Flamengo. O Zé Rafael, volante do Palmeiras. Marlon Freitas, volante do Botafogo. E vamos ver outro volante que também está jogando muito no futebol brasileiro. O André, volante do Fluminense. Para meias, eu convocaria os seguintes nomes: Maurício, meia internacional. Rafael Veiga, meia do Palmeiras. Deixa
Deixa eu ver. Lucas Moura, meia do São Paulo. E Eduardo, meia do Botafogo. Para os atacantes, eu convocaria Gabigol, atacante do Flamengo. Rony, atacante do Palmeiras. Vitor Roque, atacante do Atlético Paranaense. Tiquinho Soares, atacante do Botafogo. E fecharia com uma surpresa. Marcos Leonardo, atacante do Santos. Então a gente tem jogadores aqui no futebol brasileiro que poderiam muito bem ser selecionados para atuar na seleção brasileira. A pergunta que não quer calar, por que não são? Por que não temos uma seleção somente com jogadores que estão aqui? Não temos mais aqueles jogadores de antigamente, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Rivaldo, jogadores que desequilibravam. Vocês vão lembrar que a maior boa safra que tiveram, a última, que ganhou a Copa de 2002. Então não temos mais essa safra. Temos jogadores bons, mas em algumas posições somos carentes. Ainda não temos aquele jogador que desequilibra, que faz o que muitos faziam antigamente. O que o Ronaldo fazia, o que o Romário fazia, o que o Ronaldinho Gaúcho fazia, o que o Rivaldo fazia. Então hoje o futebol é mais ligado a interesse e a dinheiro. Não se tem mais amor à camisa. Não se temos mais jogadores com vontade de vestir a amarelinha. Antigamente a gente tinha o Pelé, tinha o Vavá, tinha o Tostão, tinha muitos, Garrincha. Então assim, está faltando resgatar isso para o Brasil voltar a ser campeão. Parar de ficar convocando a base ser da Europa. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Gabriel Jesus não tem por que ser mais convocado para a seleção brasileira. A não ser que ele volte a jogar futebol. Que ele se comprometa a jogar e faça gols. Coisa que eu não sei se vai voltar. Vou conversar com o Galvão Bueno. Galvão, boa noite. O que você vê em relação a essa convocação e de jogadores do futebol europeu representando a nossa seleção? E os jogadores daqui, a maior parte não vai ter rodada do Brasileirão. Poderia sim estar lá na seleção brasileira contra a Bolívia nas eliminatórias. Boa noite, Galvão. Bem, amigos do Esporte Clube, para falar da seleção brasileira, essa semana vou falar muito. Brasil que joga sexta-feira contra a Bolívia. O que você disse em tese, a maioria dos jogadores são bons. Os que estão na Europa, claro que estão. Mas temos alguns valores bons aqui. Tiquinho Soares vem fazendo muitos gols no Botafogo. Eduardo, também concordo. Adrielson. O próprio volante que você disse do Botafogo, o nosso querido Marlon Freitas, poderia sim ser convocado. Mas às vezes o que está faltando para o próprio Fernando Diniz é entender e dar uma cara para essa seleção brasileira, coisa que ele está tentando, principalmente após a Copa do Mundo. Eu não concordo com a convocação do Neymar, principalmente porque está no futebol árabe. Nada contra o futebol árabe. Eu acho o seguinte, ele vem de uma lesão, não vem jogando e não sei por que ser convocado. Agora é o seguinte, poderia ter sido convocado o Rony. Como você disse, alguns jogadores que estão aqui poderiam ser convocados e sim representar e resgatar o que é a amarelinha. Está faltando isso, resgatar. Com relação à convocação do Gabriel Jesus, também não concordo. Acho que é um jogador que já tinha que dar, não dá mais. Não dá mais na seleção brasileira. É jogador de clube, não é jogador para a seleção brasileira. Comenta aí, torcedor. Vão ficar bravos porque eu disse isso, mas eu disse. Então é o seguinte, está faltando resgatar o que é a amarelinha. Haja coração. O Martinelli, jogador do Arsenal, esse poderia ter sido convocado. Está jogando muito. Agora o Gabriel Jesus, eu acho que não. Minha opinião. Haja coração. Com certeza, Galvão. Eu acho que realmente não tem mais critério para convocar. Galvão, você concorda que a CBF já tem os escolhidos hoje? Seleção não é momento, e sim, já tem as suas escolhas. Já tem... A CBF decide quem vai convocar? Minha opinião. Eu acho que sim. Porque você não vê uma base hoje. Por exemplo, o Tiquinho Soares. Ele vem fazendo muitos gols. Cadê que ele foi convocado?
Cadê que o Eduardo do Botafogo foi convocado? Cadê que o Adrielso, zagueiro do Botafogo, foi convocado? Cadê que o Marcos Leonardo, atacante do Santos, foi convocado? Cadê que o Vitor Roque, que está na seleção sub-20, o que ele está fazendo lá? Ele tinha que estar na principal. Por que o Richarlison foi convocado? O que o Richarlison está fazendo para ele ser convocado? Nem em fase boa ele não está. Então, assim, tem coisas. Por exemplo, o Matheus, o atacante do Wolverhampton, que está no Wolverhampton lá, o Matheus Cunha. É Matheus Cunha. O jogador que atua no Wolverhampton. O que ele está fazendo para ser convocado? O atacante lá, foi convocado. 3 gols. Por que ele foi convocado? Qual que é o merecimento dessa convocação? Gabriel Jesus, por que foi convocado? Então, assim, tem coisas que a gente não entende. Por isso que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. A gente tem condição de montar uma base com jogadores daqui. Não se precisa trazer jogadores da Europa para ganhar. Nada contra os que estão lá, mas você tem 2 laterais fantásticos aqui. O Mike do Palmeiras nunca foi convocado. O Adrielson do Botafogo nunca foi convocado. O Guilherme Arana, lateral esquerdo do Botafogo, nunca foi convocado. Então, assim, qual que é o merecimento para você insistir com o Alexandro, para você insistir com o Danilo, para você insistir com o Alisson, mão de pau, frangueiro, que não pega uma, entendeu? Então, assim, tem coisas que os treinadores da seleção brasileira e a própria CBF deveriam dar a cara a bater e dizer o porquê. Se questionar por que a convocação, a base ser somente jogadores do futebol europeu. Eu não concordo. Quero que vocês aí que estão vendo meu vídeo comentem. Não tem como, cara. Eu acho, Galvão, que se a seleção quiser ganhar uma Copa do Mundo, nós temos que ter a maioria dos jogadores que atuam aqui. Chega desse esquema de CBF, de empresário, dizer qual jogador vai ser convocado. Então você não precisa fazer 12 gols num campeonato brasileiro e ser convocado. Faz 12 gols jogando lá na Ucrânia, faz 12 gols jogando na Espanha, que talvez você seja convocado. Esse é esse o questionamento, entendeu? Agora, eu não sei o que vocês acham. Galvão, concorda com o que eu disse? Haja coração, amigo, concordo em número, gênero e grau. Acho que tem jogadores bons lá, que poderiam realmente se somar. Alguns não merecem ser convocados por aquilo que não vem jogando. Alguns que estão aqui deveriam e devem ser convocados e testados, principalmente porque futebol é o momento. Se o Tiquinho Soares é artilheiro do Brasileirão, merecia estar na seleção. O próprio Eduardo, o Renan, o goleiro do Botafogo, o Lucas Perry, fazendo um ótimo Brasileirão. Só agora foi convocado. Uma vergonha. Esse goleiro do Santos, João Paulo, nunca foi convocado. As injustiças acontecem desde lá de trás. O Fábio, o goleiro do Cruzeiro, que está no Fluminense, nunca foi convocado e está jogando muito. Então é o seguinte, a base da seleção brasileira realmente sempre foi de jogadores que atuam na Europa. Está na hora de mudar isso. Não temos mais os mesmos jogadores de antigamente. Se quiser ganhar uma Copa do Mundo, precisa ter uma base. Mas é claro, com jogadores que atuam aqui. Não precisa realmente, como você disse, os jogadores que atuam lá ser convocados. Futebol é merecimento. Está jogando bem, tem que ser convocado. Está jogando mal, nem na lista aparece. Sport Clube de você, tudo a ver. Quer ver um outro exemplo? Dudu, do Palmeiras. Nunca foi convocado. Arrebentou em 2018. Não foi convocado. Tivemos o Marcelinho Carioca, também em 98. Nunca foi convocado para uma Copa do Mundo. As injustiças vêm lá de trás. Então não é de agora que a CBF impera, que os empresários imperam, que esse esquema impera. Chega, o treinador tem que dar a cara a bater e convocar os melhores. Futebol não é idade, futebol é o melhor. Quem estiver jogando melhor tem que ser convocado. Chega de convocar jogador porque empresário manda. Senão o Brasil nunca vai ganhar uma Copa do Mundo. A começar o erro que vocês fizeram de colocar o Fernando Diniz como treinador. O treinador da seleção brasileira deveria ser o Abel. Se vocês tivessem um pouco mais de vontade e não pensassem em ganhar dinheiro, em ganhar milhões, vocês chegariam no Abel. Abel, meu projeto é ter você. Você vai treinar o Palmeiras e vai treinar a seleção. Por que fizeram isso com o Fernando Diniz? Chamaram ele para ser treinador da seleção.
O Fernando Diniz tem 2 Copas Paulista. O Fernando Diniz ganhou o quê na seleção, no Fluminense até agora? No Campeonato Carioca? Então, o que credencia ele ser técnico da seleção? Ele perdeu um Campeonato Brasileiro ganho com o São Paulo. Então, eu gostaria também de entender isso e gostaria que vocês comentassem. O Fernando Diniz merece ser o técnico da seleção? Essa convocação que ele fez para o jogo contra a Bolívia é uma convocação boa? Vocês convocariam quem? Monta a seleção aí e comenta no vídeo. Galvão, para terminar. Brasil e Bolívia, qual o placar do jogo? Brasil 3, Bolívia 0. Haja coração. 2 gols do Richarlison e do Neymar. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Brasil. Haja coração, amigo. Haja coração. Deixa um like, comenta, compartilha. E vamos juntos. Boa noite a todos.